Você que está me ouvindo agora, faça essa pergunta para si mesmo, se você não fez ainda. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? O que Deus tem para mim? Meu amado amigo, minha amada irmã, querido irmão, o que Deus quer para nós, o que Deus espera de nós é sempre o melhor. Eu não me canso de dizer que o Deus de Jacó Todo-Poderoso, Ele batalha por nós. É porque não temos condições de ver com os nossos olhos físicos, não temos a sensibilidade espiritual suficiente para percebermos as batalhas travadas por Deus em favor dos seus filhos e das suas filhas. E Deus, Ele deseja que nós sejamos vencedores, vitoriosos. Você que está me ouvindo, se você não tem alcançado as vitórias que você deseja, não coloque a culpa em Deus. Coloque a culpa em si mesmo. Coloque a culpa nas dificuldades que o mundo oferece. Enquanto você está lutando para vencer, observe quantas forças contrárias se levantam para que você venha a desvanecer. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está trabalhando por você. Ou você acredita nessa realidade, ou tudo está perdido na sua vida. Eu posso enfrentar a luta que eu enfrentar. Que vocês que me acompanham durante quase 7 anos aqui, através dos programas nessa emissora, nunca me viu lamentando aqui nos nossos programas. Vocês não sabem as minhas lutas que eu já passei durante a minha vida. Porém, estou sempre animado, porque o meu coração se movimenta, se apoia na esperança de que vai sempre surgir a mão amiga de Deus para me ajudar. Você que tem essa confiança em Deus, essa esperança em Deus, não pode jamais esvanecer, não pode desanimar, não. Você tem que levantar a sua cabeça, você tem que olhar um pouco mais para frente e ter aquela crença verdadeira de que você vai chegar lá, você vai alcançar. Os grandes vencedores foram sempre pessoas cheios de esperança, que não desvanece no primeiro obstáculo que surge diante da sua frente. Eu gosto de ver pessoas animadas, corajosas, pessoas que estão sempre sonhando. Os grandes vencedores também sempre foram os grandes sonhadores. Sonhe coisas boas para você, coisas boas para os seus, aqueles que estão perto de você, que faz parte de você. E lute por isso, com todas as suas forças, com toda a sua fé. Use toda a sua fé para que você venha alcançar os seus objetivos que você sonha. Eu estava meditando sobre a história do rei Davi, um homem de grande fé, mas que aparentemente não seria vencedor. Veja que quando o profeta Samuel esteve na sua casa, na casa do seu pai, os seus irmãos estiveram na frente de Davi. Davi não estava nem lá, era o menor, quem sabe o mais desprezado, aquele que não tinha lá uma estatura grande como seus demais irmãos, mas Deus havia o escolhido. E você deve colocar no seu coração isso aí: eu sou um escolhido de Deus, eu sou uma escolhida de Deus, eleito de Deus. E quando Deus está no negócio na nossa vida, meu irmão, não tem perigo, não existe risco, dá tudo certo no final da história. E eu quero deixar para meditação, e nós vamos meditar um pouco sobre a quinta pedra de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler o versículo 40, juntamente com vocês que estão nos acompanhando agora, que diz assim: então tomou Davi o seu cajado na mão
e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-los no seu alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do seu inimigo. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nós vemos aqui que antes de acontecer isso, o rei de Israel, Saul, ele vestiu a Davi de uma couraça, das ferramentas necessárias como guerreiro para lutar contra o seu inimigo. E aquele preparo todo, Davi não aceitou. Então o que eu quero dizer na manhã desse dia é que Deus, através do seu poder, é quem nos capacita. E a capacitação da parte de Deus é diferente da capacitação e das preparações humanas. Talvez você esteja esperando uma providência de uma parte, mas Deus está trabalhando de outra maneira. Deus vai fazer de outra maneira. Você vai ser surpreendido com Deus. Os seres humanos agem de uma maneira, se apoderam das suas habilidades, daquilo que está diante de si, como o rei Saul preparou a Davi com aquela vestimenta de guerreiro. Mas Deus tinha uma outra coisa, um outro instrumento para fazer de Davi um vencedor. Uma coisa que ninguém valoriza, uma coisa que não tem valor, que as pessoas chutam pelas ruas, pelas estradas, pelos caminhos. A 5ª pedra de Davi. Ele, quando recebeu a orientação de Deus, foi lá no ribeiro para pegar um instrumento que não tinha valor. Aparentemente, seria uma loucura nos dias de hoje lutar numa guerra com uma simples pedrinha. Talvez alguém olhe para você que está me ouvindo agora e diga assim: fulano, fulana, não acredito não. Mas Deus vai se utilizar de você para fazer uma grande obra. Deus vai se utilizar da sua simplicidade para que você faça uma grande obra aqui na terra. Um grande projeto através de você, que é um instrumento simples na mão de Deus. Mas eu estava meditando sobre estas pedras e Davi não tomou só uma pedra. Não. Todos nós sabemos que ele era pastor de ovelhas, tinha experiência em guerra nos campos de batalha. E ele usou muitas pedras para espantar os ursos, os leões, os inimigos das ovelhas. E na sua habilidade, diz a Bíblia que ele foi lá no ribeiro, e aqui eu quero te aconselhar. Quer ser um vencedor? Vai no ribeiro de Deus. É lá no ribeiro de Deus que você vai encontrar a coisa que você está desejando, a coisa que você precisa para vencer está no ribeiro de Deus. Que você possa dar um mergulho nas águas cristalinas dos mistérios de Deus para ser um vencedor. Então, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, as pedrinhas nos chamam a atenção, é isso. Eu acredito e eu fico pensando e meditando quantos quilômetros aquelas pedras percorreram. Quem sabe ela no princípio estava lá numa montanha, mas caíram muitas águas, aconteceram muitas coisas e ela foi rolando, e quem sabe eram pedras grandes, pedras enormes, mas foi sendo lapidada, batendo uma na outra, tirando pedaços, sendo ralada. E o que significa isso, irmão Francisco? Significa que para nós sermos um instrumento de Deus, nós passamos por muitas coisas, nós somos ralados, nós às vezes somos muitos orgulhosos, grandes, pedras grandes, que representa as pessoas orgulhosas, no seu egoísmo, no seu egocentrismo. Aí Deus quer usar você, Deus vai usar você, mas para isso acontecer, você vai ter que bolar muito,
vai passar um processo muito grande para chegar na medida da mão de Deus, para Deus te usar poderosamente aqui na terra. E, amados irmãos, queridas irmãs, aquelas pedras passou pelo teste. Eu acredito que no Ribeiro tinha muitas pedras, mas entre aquelas muitas pedras, pedras grandes, pedras pequenas, pedras menores, pedras compridas, enfim, uma variedade e uma quantidade muito grande de pedras lá no Ribeiro. Mas o que aconteceu? Davi mergulhando, ele passando a mão, das centenas de pedras, das dezenas de pedras que ele passou a mão lá dentro daquele ribeiro, escolheu quantas? Escolheram 5 pedras. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa foi a primeira peneira. Além do processo que aquelas pedras tiveram que passar, descendo das montanhas, caindo, rolando, se batendo, o processo das lutas que nós passamos. Quem sabe você está passando uma luta, vem passando uma luta tremenda, é o processo para ser usado por Deus. E, amados irmãos, aí vem a segunda seleção. A segunda seleção foi que dentro das 5 pedras, uma foi escolhida, e não foi uma pedra grande. Se fala que no meio da testa do Golias, o inimigo que representa os nossos inimigos, o nosso inimigo, os nossos inimigos, tem uma perfuração lá no meio da testa, da sua couraça, do seu capacete, tinha lá e eu acredito que era uma pequena perfuração. Então Davi, colocando a mão no seu alforje, escolheu uma. Não foram 2, não foram mais 5, não foram 3, uma pedrinha que representa a humildade,